Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos começando nossa live desse domingo, do Livro dos Espíritos. Hoje nós conversaremos a partir da questão 498. Nós estamos estudando o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E na última live nós conversamos sobre a questão 495. E hoje eu digo que eu não sigo questões a questões, ou seja, não leio questões a questões. Então, vamos hoje à questão 498. Lembrando dessa questão 495, onde os espíritos, em 2 páginas de resposta, nos deram uma aula sobre a confiança que devemos ter no nosso espírito, no nosso anjo da guarda, por assim dizer, no nosso espírito protetor. E hoje, então, nós vamos seguindo essa linha e conversando sobre a questão 498, aqui do Livro dos Espíritos. Deixa eu só tentar arrumar aqui um pouquinho, ok? Desculpe-me pelo ligeiro atraso, né, e pela forma que eu estou conduzindo, mas eu estou aqui sob efeito de analgésicos e até com uma certa dificuldade para sentar, sabe? A coluna está a 1000 aqui hoje. Então, meu médico me deu aqui uma bateria de coisas e está um pouco até difícil, tá? Mas se de vez em quando aparecer um ai aí na conversa, me dê esse desconto, por favor, tá? Questão 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido, que deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Então a pergunta dos espíritos aqui nós já vimos na última live que há momentos, né, que o espírito guardião ele se afasta um pouco. Em que momentos é isso, esse afastamento? Quando nós somos refratários às sugestões, às inspirações que nos chegam. Então aqui Kardec pergunta que quando acontece isso, ou seja, quando o espírito protetor deixa o seu protegido, quer dizer, não no sentido de abandoná-lo, mas que ele se extravie, é porque o espírito protetor não tem força para lidar com os espíritos malévolos. Então é essa pergunta que Kardec faz, né? E aí então os espíritos respondem: não é porque não possa, mas porque não quer. Vamos pegar essa primeira parte da resposta. Não é porque ele não possa, é porque ele não quer. Quando nós olhamos assim, en passant, dá-nos a entender que o espírito ora quer, ora não quer, né? Não, hoje eu não estou querendo proteger. Não, esse quer aqui, esse não quer, vamos entender como uma didática, uma forma didática que os espíritos têm para deixar-nos aprender por nós mesmos. Muitas vezes quando pai e mãe, por exemplo, deixam filhos fazer algo que eles já haviam pedido para não fazer e deixaram fazer para que o filho aprendesse por si mesmo, né? Por exemplo, filho, não encha o copo com água nesse volume de água, quando você for andar vai derramar. Filho, cuidado, ponha menos água no copo. E o filho enche o copo, transborda o copo, a criancinha, e quando ela vai andar o copo vira e cai a água nela, ela se molha toda. Então são esses, os pais deixaram, eles não quiseram intervir. Para quê? Porque o que foi ensinado não foi retido. Então eles deixam que a experiência prática
a experiência, né, o vivenciar, ensine. Então foi uma didática que os pais encontraram para que o filho aprendesse. Então aqui esse não quer da resposta dada pelos Espíritos é no sentido de deixar que a própria experiência ensine, que as circunstâncias ensinem. Essa é a ideia que está aqui. Não é porque não possa, mas porque não quer. Esse não quer é para, vejamos a sequência da frase, assim seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Então os benfeitores espirituais, esse espírito protetor, eles sempre nos sugerem as melhores ações, nos sugerem os melhores atos, os adequados. Mas quando somos reticentes a essas sugestões, eles se distanciam e deixam então que a pessoa experimente, para que a pessoa aprenda com o fazer, com o resultado da sua ação. E aí segue. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. Então aqui nessa frase, essa última frase, aliás, as duas últimas frases, elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Porque vejam, quando lá pergunta se os espíritos que deixam é porque não podem lutar contra os maus, aqui no final da resposta que eles vão voltar a esse item da pergunta e transferir a responsabilidade, aspas, para o protegido. Veja o que dizem aqui então. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. Somente, vejam, a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhe opordes resistência. Isso aqui pode nos levar à questão 467, estou anotando aqui agora, à questão 469. Quando lá fala da influência dos espíritos e da nossa participação na influência desses espíritos, ok? Então, é uma resposta muito interessante, né? Uma resposta muito bem elaborada pelos espíritos, muito bem trabalhada pelos espíritos, deixando claro para nós que dos elementos didáticos, ou nos elementos didáticos, estão as próprias experiências. O conhecimento nosso aurido nas nossas próprias experiências. Então não há um abandono do espírito protetor. Não há um abandono. Pelo contrário, vejam como ele diz aqui, ele, o espírito protetor, o assiste com seus conselhos e pelos bons pensamentos. Continuam assim fazendo, que lhe inspira, mas eles colocam, infelizmente nem sempre são ouvidos. Né? Esses são os pontos, né, interessantes nessa resposta. Pontos esses que nós precisamos refletir. Por quê? Porque depende muito das nossas ações. Somos nós que manteremos esse vínculo mais próximo com o nosso espírito protetor. Quando eu digo mais próximo, não são eles se distanciando de nós, mas nós nos distanciando deles. Então é nesse aspecto que precisamos reforçar, né? Ou esse aspecto precisamos reforçar. Reforçar que não podemos ser negligentes com as nossas missões aqui na Terra, nossas provas aqui na Terra, e que não podemos subir, né, no alto do orgulho,
porque isso afasta-nos ou dificulta-nos perceber os bons pensamentos que os espíritos nos sugerem e nos aproximam por afinidades dos espíritos malévolos. Então, a Sinara diz aqui, afastamento monitorado, mais ou menos isso, Sinara, mais ou menos isso. Então, percebamos isso. Associemos essa questão 498 com a questão 495, que falamos na última live, e nós perceberemos que as ações dependem de nós. Eles, os benfeitores, o Espírito Protetor, sempre estará conosco, inspirando-nos, enviando-nos bons pensamentos, mas a refratariedade nossa pode fazer com que nos distanciemos dessas orientações. A Andressa aqui pergunta, todos sentem seu protetor? Eu creio, Andressa, que todos sentiremos e sentimos nosso protetor quando nos abrimos para isso. Aí eu sugiro a questão 495, que trabalhamos, que estudamos na live passada. Lá os espíritos trabalham bem essa ideia. Lá os espíritos explicam bem esse processo que cada um tem o seu protetor. Tá? Estou vendo aqui algumas mensagens de bom ânimo para mim aqui, dizendo assim, irmão, vai descansar e deixa a live. É o seguinte, a dor, descansando ou aqui trabalhando, ela é a mesma. Então, eu acho que é bom trabalhar, né? Vamos seguir o nosso trabalho. Se eu for descansar, vai estar doendo. Se eu ficar trabalhando, vai estar doendo. Então, é melhor eu trabalhar. Né? Então, é por isso que a gente vai fazendo aqui. Só peço desculpas, porque eu estou aqui meio limitado e o movimento fica mais difícil. E, assim, de vez em quando vai sair uns aizinhos aqui. Mas, né, melhor continuar trabalhando. Né? Vamos seguir aqui. Questão 500. Questão 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda. Vamos voltar a 499 primeiro, porque ela vai abrir um gancho para essa questão 500. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Olha que interessante. A 499 vai perguntar se o espírito protetor está sempre com o seu protegido. E se não haveria uma circunstância que, sem abandoná-lo, sem que nos abandone, o espírito protetor nos perca de vista? E eles respondem, há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Não é necessária. Por quê? Porque nós teremos condições de lidar com as circunstâncias. E há também momentos, circunstâncias, voltando à questão 498, há circunstâncias que o aprendizado depende da experiência. É aquele criancinha que começa a aprender a andar, e a mãe e o pai vão segurando pelos braços, né? E ela vai andando ali. Depois chega um outro momento que o pai está de um lado, a mãe do outro, o pai segurando a criança, de repente ele solta para que ela dê os primeiros passos ao encontro da mãe. Naquele percurso curto, mas longo para a criança, naquele percurso do pai até a mãe, ela vai exercitar os passinhos. E o pai ou a mãe não estão mais segurando pelas mãos, mas estão um de um lado, caso ela caia para trás, o pai segura, e a mãe está à frente, aguardando os passinhos, e se caso a criança se curvar para frente, a mãe segura, mas nenhum dos dois estão segurando as mãos. Não é assim quando nós aprendemos a andar, quando a criança aprende a andar? Tem aquela hora que a gente solta a criança e fica o pai ou a mãe do outro lado, vem aqui filhinho, vem aqui filhinha, e ela vai tropegamente, né? Mas aí o pai vai se aproximando dela sem encostar, porque se ela cair para trás o pai segura, a mãe vai dando uns passinhos para frente para encurtar um pouco o caminho, e a criança vai ganhando experiência, ganhando resistência e autoconfiança. E aí ela vai chegando. E nesse momento, os pais não seguraram nas mãos da criancinha que começa a aprender a andar. Então os benfeitores, o nosso espírito protetor, ele segura-nos pelas mãos enquanto estamos aprendendo a andar.
Quando damos alguns passos, eles nos liberam para que a gente ande sozinho. E há sim um tropeço aqui, um tropeço ali, mas eles estão sempre próximos, ou ele, o benfeitor, para nos ajudar. Então, é isso que eles estão dizendo nessa questão 499, que há circunstâncias em que a presença do Espírito protetor não se faz necessária, não se faz necessária, ok? E aí vamos para a questão 500. Chega um momento em que o Espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Olha que interessante essa pergunta. Chega um momento em que o Espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? E os Espíritos respondem, sim, quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo. Como há um momento em que o aluno não mais precisa do mestre. Mas isso não acontece na Terra. Ou seja, no nível que nós estamos, não há como nos apartarmos do Espírito protetor. No nível que nós estamos, não. Eles precisam cuidar de nós. Nas nossas provas, nós somos os responsáveis, mas nas condições normais, eles vão nos protegendo. Então chegará um dia que, pela evolução espiritual, nós não precisemos mais de um espírito protetor. Creio que quando chegar no momento desse, nós é que viraremos espíritos protetores de alguém. Mas enquanto estamos nesse processo evolutivo, dizem eles aqui, mas isso não acontece na Terra. Não acontece na Terra. Então, voltando à ideia de a gente, em alguns momentos, nós nos sentirmos desprotegidos, volto àquela ideia que o Espírito está sempre conosco, mas há momentos que nós precisamos agir por nós mesmos. Vou dizer novamente o que eu já disse em outras lives há mais tempo, de uma cena de um filme que eu havia assistido, Deus Não Está Morto 2, né? Que a personagem dizia para o seu avô que ela passava por uma dificuldade muito grande, então ela dizia assim para o seu avô, quando eu estava tudo bem comigo, eu orava com tanta fé, eu fechava os olhos, sentava na cama e ficava orando. E eu tinha receio de abrir os olhos e de mexer com os braços e encostar em Jesus. Tamanha presença dele que eu sentia na minha oração. Eu não queria mexer com os braços, porque senão eu encostaria nele. Eu não abria os olhos, porque senão eu veria. Então eu tinha uma certeza que ele estava ali comigo. Agora, avô, que eu estou passando por essas dificuldades maiores, eu faço a mesma coisa, eu oro com a mesma fé, com o mesmo empenho, mas eu não sinto que ele está perto, coladinho em mim. E aí o avô disse assim para ela, minha neta, o professor sempre fica calado e mais distante quando o aluno está fazendo a prova. Ou seja, na hora da prova, o professor não está ali para ensinar mais. Ele já deu todos os ensinamentos, agora é a hora de demonstração do nosso aprendizado. Então eu já disse isso aqui, já narrei essa cena aqui outras vezes, né, do filme Deus Não Está Morto 2. Eu não assisti o Deus Não Está Morto 1, esse eu não assisti, mas o Deus Não Está Morto 2, né, essa cena, essa cena me chamou muita atenção, né, muito mesmo. E eu passei a perceber isso, né, o professor nosso, ele se dedica, ele nos ensina, mas a hora que ele precisa aplicar a prova, ele fica quieto, ele fica calado, né? A gente fala, professor, eu não entendi. Ele fala assim, lê de novo, lê novamente, dá uma olhadinha, presta atenção melhor. E há aqueles ainda que quando estamos fazendo, eles andam pela sala, chega próximo a gente que está lá fazendo a prova e dá uma olhadinha e fala assim, dá uma pensada melhor, né? Como que dizendo, olha, a sua resposta não está correta, mas ele não pode dizer qual, então ele diz assim, dá uma pensadinha melhor nessa resposta, né? Eu tenho esse hábito de vezes em sala de aula, fazer isso com os alunos, conversar. Eu falo, olha, tragam aqui que eu não vou dizer se está certo ou errado, mas se eu disser assim, dá uma olhada melhor, é porque não está certo, brinco, né? Então, assim, o momento da prova é do aluno.
Então, por isso que há momentos que esse benfeitor, esse protetor, fica ali aguardando, né? Fica ali aguardando que façamos as provas, mas nos dando toques, né? Sugestões, não da resposta, mas da forma de interpretar, da maneira de ler. Então é muito interessante isso. Aí vem a questão 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Veja que interessante. É uma pergunta bem nossa, né? Por que os benfeitores, esse espírito protetor, não se mostra ostensivamente? Por que a ação deles é quase sempre oculta? Por que as sugestões que eles nos dão não pode ser uma voz direta falando conosco? Por que tem que ser um pensamento que a gente fica em dúvida se é da gente ou se é deles? Por que eles não são mais ostensivos nessa proteção, nesse ensinamento? É isso que Kardec está perguntando, né? É uma pergunta tipicamente nossa, né? Por quê? Aí eles respondem: se contasseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se. Experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Olha que coisa interessante. Olha que resposta alvissareira. Estão nos dizendo que não são ostensivas essas orientações para que nós hajamos por nós mesmos, para que nós, exercendo o nosso livre-arbítrio, responsabilizemo-nos pelos resultados, pelas consequências. E estão nos dizendo que isso é da didática da lei de Deus, porque se assim não fosse, nós não aprenderíamos por nós mesmos. E que, não vendo que somos amparados, nós fortalecemos, nós exercemos as nossas próprias forças. Mas vejam como eles encerram a questão. Mas seu guia, seu guia vela por ele. E de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Há momentos que nós temos uma intuição, melhor dizendo, uma inspiração muito forte. E a gente para. Mas quando se perguntou aqui se a gente sempre sente esse espírito protetor, eu volto a dizer, é preciso que nós vivamos conectados com eles. Como assim, Simão? Conectados com eles. Pensando neles, pensando que nós temos um protetor, pensando que ele nos auxilia, que ele nos inspira, diminuir as apreensões, as ansiedades, para que haja espaço para as inspirações que se nos chegam deles. Muitas vezes nós ficamos envoltos com as nossas preocupações. Muitas vezes nós nos chafurdamos nessas preocupações, nessas ansiedades excessivas. Muitas vezes nós mergulhamos nos problemas como que nos sufocando com eles. É preciso que nós todos os dias, todos os momentos, paremos e lembremos
há um Espírito que me protege. E pensar nele assim, estou abrindo o meu coração, estou abrindo a minha mente para que eu possa receber a inspiração. Quando nós olhamos o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Um Homem no Mundo, eles falam lá que para que mantenhamos o contato com os espíritos superiores, eles dizem assim, basta que ao iniciarmos uma tarefa, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo o bom êxito. E que ao terminarmos a tarefa, que elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo pelo resultado. Quando nós fazemos isso, ou seja, elevamos o nosso pensamento ao alto, nós estamos nos conectando, nós estamos nos ligando a esse Espírito protetor, a esse Espírito que acompanha-nos. Então não existe um manual, né? Não existe assim, manual prático de conexão com o benfeitor espiritual. Não existe. Não é um manual que nós vamos passando folha a folha e achamos assim, para o momento de tristeza em família eu devo fazer isso. Para o momento de tristeza no trabalho tem que fazer isso. Para o momento... Não. Todos os momentos, em todas as circunstâncias, lembrar que existe um Espírito conosco. É como se disséssemos, ou precisamos ter, mas tivéssemos essa certeza de que se eu olhar para o lado eu o vejo. Se eu olhar para o lado eu o vejo. Se eu pensar mais detidamente eu o sinto. Nós fazemos muito pouco isso. Nós fazemos muito pouco. Nós vivemos muito atabalhoados aqui na Terra. Nós vivemos muito em um corre-corre sem sentido. Tudo para nós é ansioso. Vamos trabalhar reclamando. Voltamos do trabalho reclamando. A Simone coloca aqui o Salmo 121. Ele, meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Muito bem lembrado, monte, né, simbolizando elevação. Então, a gente vê pouco, a gente faz pouco isso, gente. Desculpe, vocês até podem fazer muito, eu estou falando até muito por mim. Quantas vezes também eu estou em situações ansiosas, em situações difíceis, e não dei aquela parada para falar com o meu benfeitor espiritual. E não dou aquela parada para falar, o benfeitor, e aí? Me ajuda, o que eu tenho que fazer? A gente vai agindo ao sabor das circunstâncias, ao sabor dos fatos, intempestivamente, sem parar, sem pensar, sem respirar. Quando eu falo sem respirar, é sem dar aquela parada de um suspiro, isso doeu, um suspiro para dizer aos benfeitores, a esse benfeitor, preciso da ajuda. E aí nós vamos perceber que nos chega uma serenidade. As situações continuam tumultuadas, mas nos chega uma certa serenidade no coração. E com essa serenidade, a gente pode pensar melhor. A gente pensa melhor, a gente age melhor. Então, precisamos disso. Precisamos desses momentos introspectivos, desses momentos reflexivos, desses momentos entre nós e Deus. E esse entre nós e Deus perpassa pela presença do benfeitor espiritual. A Teresa aqui estava estudando sobre a escada de Jacó, né? O sonho de Jacó, né? Quando Jacó sonha com uma escada que liga a terra ao céu, e por ela descem anjos, sobem homens. A escada de Jacó, ela simboliza a mediunidade. A mediunidade é essa escada pela qual nós subimos e descemos, ou seja, a comunicabilidade com o mundo espiritual.
Essa escada de Jacó, que nós podemos usá-la no sentido simbólico, óbvio, para esse contato com o mundo espiritual. Essa escada que ele sonhou, mostrando-nos que os dois mundos se interconectam, que os dois mundos se ajustam. A escada de Jacó, muito bem lembrada pela Teresa Cristina, a escada de Jacó são aquelas questões 84, 85 e 86 do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual e do mundo material e da sua relação, e das suas relações, mundo espiritual, mundo material. Então, muito bem lembrado pela Teresa Cristina, essa ideia, né, do simbolismo do sonho de Jacó, né, da escada de Jacó. Muito bem lembrado. Então é isso que nós precisamos perceber quando nós nos distanciamos, quando nós, por assim dizer, não temos a ostensividade dessa percepção dos espíritos, é porque nós estamos nos fechando, não estamos nos abrindo para essa conexão. E aqui vamos saltar algumas questões, porque elas têm a ver com o que já foi falado, e vamos à questão 504. Quando se pergunta, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Veja o que é uma vida terrena, né? Uma vida de referências, né? Nós vivemos aqui buscando referências. É número da residência, é número do código de endereçamento postal, é nome da rua, é nome próprio, é número de CPF. Ou seja, nós vivemos muito em referências, sempre buscando referências. E aqui, Kardec pergunta justamente o aspecto das referências. Podemos sempre saber o nome do espírito protetor ou anjo da guarda? E eles respondem, como quereis saber os nomes que não existem para vós? Olha que coisa interessante, gente. Porque há espíritos que nos são protetores que nós não conhecemos, não convivemos aqui na Terra, nomes desconhecidos. Então é como se eles dissessem, o que interessa nome? O que interessa o nome? É como essa caneca, interessa se eu vou chamá-la de caneca, de copo, de vaso, interessa que ela contém um conteúdo que eu posso beber, que ela é um recipiente. Agora, se eu vou chamá-la por caneca, se eu vou chamá-la por copo, se eu vou chamá-la por vaso, ou se eu vou chamá-la, aí tudo bem, em Minas é muito bem entendido, se eu vou chamá-la por trem, tanto faz. O que interessa é que ela é e serve e é útil para guardar ou para reter, né, para o recipiente. Então, o nome do benfeitor espiritual, não é necessário. Aqui a Rosana diz, o espírito foi indelicado com Kardec. Não, eles não são indelicados, eles são assertivos, né? Vejam a sequência da resposta. Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Eles estão dizendo claramente, olha, para que vocês querem saber o nome? Se o nome pode não representar nada, de repente o nome vai ser um nome que eu nunca vi na minha vida, nem na história foi falado, entenderam? E outra coisa, vejamos, que nome eu tenho? Hoje, aqui nessa encarnação, eu me chamo Simão. Numa outra encarnação, eu posso ter me chamado Maria, Antônio, Josefina, Felisberto, José. E quem eu sou? Eu sou o que eu sou eu. No mundo espiritual, o eu não tem um nome. Eu uso o nome que eu achar que fica bom, não há problema. Então, é esse sentido que os espíritos estão dizendo, né? Não é a referência que nos interessa, a referência nominativa. Nos interessa é a conexão com ele, com ela, ou seja, não há estrutura de gênero. Aí a questão 504A é um desdobramento. Já que não nos interessa, vejam, nesse caso, como então invocá-lo
se não o conhecemos? Olha que interessante, porque que a época, quando Kardec fez essa pergunta, trabalhava-se muito a ideia de evocar o espírito. Então chamamos o espírito fulano de tal, o espírito fulano de tal. Ele trabalhava com a evocação como um meio didático para o trabalho. Então ele diz, nesse caso, ou seja, se não se sabe o nome, se não se souber o nome, como invocá-lo se não conhecemos? Mas ele nos conhece, lógico. Aí eles respondem, dai-lhe o nome que quiserdes. Veja, dai-lhe o nome que quiserdes. O de um espírito superior que vos inspira simpatia ou veneração. Ou seja, dê o nome que você quiser a esse espírito. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Ou seja, dê o nome que quiser. Se quiser nominá-lo por um nome que inspira segurança para a gente, por um nome que nos dá tranquilidade, como ele diz aqui, simpatia ou veneração, então que eu chame por esse nome. Ele virá de... Só um segundinho, gente. Ele virá de qualquer forma. Ele nos atenderá. Porque a relação é nossa com eles pelo sentimento. Então dê o nome que quiser, ou vamos dar o nome que quisermos. Eles nos atenderão pelo sentimento, pelo sentimento. Por isso eles estão dizendo, não há nenhuma indelicadeza da parte deles. É só uma questão de fato, né? Uma questão realmente de fato. Não faço a mínima ideia do nome do espírito protetor. Quando eu me ligo aos espíritos, eu sempre faço de uma maneira não nominativa, né? Simplesmente pedindo amparo, pedindo a inspiração. Eu digo assim ao mentor que me acompanha, né, que me assiste, peço a inspiração. É só isso. Agora, qual é o nome? Eu não sei, e nunca perguntei, né? Nunca perguntei. E Kardec até fez essa pergunta, né, para saber o nome do espírito que lhe orientaria de forma mais presente ou de forma mais profunda, né? Basta que olhemos lá no livro Obras Póstumas, o diálogo dele com o espírito. Kardec pergunta, terás animado um nome de alguém conhecido aqui na Terra? E o espírito responde, para ti chamar-me-ei a verdade, e isso vos basta. Veja, para ti chamar-me-ei a verdade, e isso vos basta. Então o próprio espírito que responsabilizou-se pela toda a coordenação do processo, né, com Kardec, não se denominou, não se autodenominou. Ele disse, para ti chamar-me-ei a verdade, e assinava o espírito de verdade. E outros espíritos podem muitas vezes utilizar-se desse mesmo nome, já que são espíritos superiores também, né? Então veja, não é o designativo que vai determinar a nossa relação com esse espírito protetor. Há aqueles que se autodenominam. E pode ser muitas vezes... Pode ser que muitas vezes o próprio espírito dá-se um nome mais para agradar o protegido do que o próprio nome que carrega. Ele pode dar o nome por saber que aquele nome inspira segurança para o protegido. Então, ele dá até o nome que o protegido gosta e quer, né? Vamos seguindo, questão 505. Os espíritos protetores que tomam nome conhecido serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Acabei de dizer isso aqui agora, né? Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Aí eles já respondem, não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança.
quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais a alguém de vossa confiança, que age em vosso nome. Então, veja, muitas vezes os próprios espíritos se autodenominam com nomes que trazem um auxílio, que trazem segurança ao protegido. Não é? Então é uma questão assim, pode-se colocar um nome? Pode. O espírito pode usar um nome que ele já usou, já envergou nas encarnações? Pode. O espírito pode usar um nome, por assim dizer, emprestado, ou seja, usar o nome de um outro, e esse outro, já que esse outro nome inspira uma confiança ao protegido? Pode. Vejam como os espíritos são bondosos, né? são ecléticos, fazem de tudo para nos dar segurança. A Larissa, né, Larissa Chaves, querida amiga, diz aqui, muitos benfeitores devem utilizar o nome de Bezerra exatamente por isso. Sim, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, né? Quantos usam esses nomes? E eles estão cometendo alguma fraude, né? alguma falsidade? Não. Se esses nomes inspiram segurança e ambos são espíritos superiores, entre eles não há essa reserva de domínio, né? Não há o direito autoral, né? Não há o direito ao nome, o direito à personalidade do nome, né? Como temos aqui na Terra. Não, eles podem utilizar nomes para esse fim, e isso já ajuda muito, porque a pessoa passa a ter uma certa segurança. Aqui, deixa eu ver, a Lâmia faz outra observação, né? Simão, isso dá também aos mentores das casas espíritas? Sim, sim. Nós podemos muitas vezes dizer que a casa espírita, nosso mentor é Eurípides Barçanufo. Pode até ele não ser, mas o outro mentor que for, ele aceitará ser chamado por Eurípides Barçanufo, e Eurípides Barçanufo não reclamará o seu nome sendo usado numa casa que ele não esteja lá tão presente assim. Então, sim, as pessoas normalmente denominam os nomes da casa por afinidade com determinado espírito, por afinidade dos propósitos da casa com o estilo de vida daquele espírito, com o estilo de mensagens que aquele espírito sempre traz. Então há uma certa identidade de propósitos, uma certa identidade de sentimentos, e aí a casa escolhe dar o nome daquele espírito como mentor da casa, né? Todas as casas espíritas têm aquele benfeitor espiritual que cuida de certa forma da casa no plano espiritual. Todo o trabalho que nós desenvolvemos no bem, há um benfeitor espiritual que acompanha. Quando temos um encontro fraterno, né, um encontro, uma reunião na casa espírita, ou eventos fora da casa espírita, há sempre benfeitores espirituais cuidando daquele ponto na esfera espiritual. Há sempre um benfeitor que cuida daquele momento, né? Há sempre um benfeitor que está ali, por assim dizer, olhando, orientando pelo prisma da espiritualidade aquele movimento, aquele evento, aquela casa espírita, aquela reunião na casa espírita. Nós temos N reuniões na casa espírita. Muitas delas benfeitores ali diferentes coordenando. E há um mentor que olha a casa. Então nós não estamos sozinhos nunca, nunca, nunca. Estamos sempre amparados. Agora nós podemos nominar. Então vamos nominar que o benfeitor da casa, no nosso caso aqui, desculpe, né, a nossa Sociedade Espírita Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, nós sempre elevamos o nosso pensamento como um mentor para a casa, usando o nome Eurípides Barçanufo, desde a sua fundação, porque o grupo se chamava Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, então há uma certa ligação. E a característica de trabalho da casa espírita que eu participo, da qual participo, é um caráter de
evangelização, de educação, tem todas as ações sociais, tem os atendimentos materiais, né, alimentos, roupas, todo aquele trabalho de assistência nós temos na Casa Espírita, mas temos uma forte ligação com os estudos, com a educação espírita no sentido reflexivo, a evangelização da infância. A casa tem até um formato, né? Eu postei agora recente uma foto do interior, né, do jardim da casa. Aquela foto tem um jardim no meio e aqueles corredores são as salinhas de aula, as salas de aula. Então ali nós temos as crianças, em cada salinha lá, grupo de crianças, a biblioteca. Então é uma casa que é voltada muito para as reflexões de educação do espírito. Educação do espírito. E aproximamos-nos muito da ideia de educação do espírito trazida pelo professor Eurípides Barçanufo. Então por isso a casa se colocou, né, para com Eurípides Barçanufo. Se é ele ou não é ele que ali coordena a casa espiritualmente, não interessa. Mas nós elegemos o nome, Eurípides Barçanufo, para o mentor da casa. Será ele? Talvez não, né? Talvez um outro, mas que se utiliza desse aspecto nominativo para esse fim. Então a gente sempre se ocupa de tem as reuniões mediúnicas? Tem as palestras, como toda a casa, mas nós temos um viés muito voltado para essa ideia de educação pelo Evangelho, né, do Espírito. E Espírito para nós não tem idade, pode estar num corpo de criança, pode estar num corpo de adulto, é Espírito. Então a educação do Espírito, ela é forte no nosso meio de trabalho lá, né? Então essa camisa que estou usando aqui, Amigos do Caminho, né? Que está aqui, Amigos do Caminho, é nossa forma de nos referirmos ao tipo de trabalho que nós fazemos ali. Já que é a Casa do Caminho, então todo mundo que quer nos ajudar são amigos do caminho, né? Todas as pessoas são amigas do caminho, né? E essa é a ideia que nós temos. Então nós temos por intenção nossa, a mentoria, né, que a gente diz, de Eurípides Barçanufo. Pode ser ele? Não. Pode ser um outro espírito. Mas esse outro espírito não se importa de quando falamos Eurípides Barçanufo, ele nos auxiliar do mesmo jeito. E o professor Eurípides Barçanufo não se importará se outro vier ao chamado de Eurípides sem que seja ele. Tranquilo. Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui, né? Isso que os espíritos estão dizendo aqui, que não é o nome que vai determinar a proteção, né? No lar também, lógico, nós temos sim um benfeitor da família. Nós já vimos aqui um espírito familiar, temos os benfeitores espirituais no culto do Evangelho que fazemos em casa, temos ali o amparo de benfeitores, né? Podemos pedir em prece que o benfeitor da família, o benfeitor espiritual, né, da nossa família, né, auxiliam. A Rosa Flor diz aqui, mas há médiuns que veem o espírito mentor da casa. Sim, se são videntes, vão ver os benfeitores e vão ver malfeitores de fora também, não tem problema. Agora, o benfeitor, gente, espiritual, vou voltar a dizer, o nome não, aliás, não sou eu quem está dizendo, né? A questão 504 e a 505, o nome é de somenos importância. Há a presença espiritual dele. Que pode ser visível? Pode. Agora, essa vidência, quantas coisas nós temos na vidência. Um dia nós vamos falar sobre essa faculdade chamada vidência, que Kardec chama muito atenção, dizendo que é uma das faculdades, por assim dizer, mediúnicas mais delicadas, né? Pelos aspectos ideoplásticos do campo mental e do próprio mundo espiritual. Os aspectos de ideoplastia que nós vemos no mundo espiritual. Um dia nós falaremos aqui sobre vidência, vamos conversar, quando a gente entrar para os assuntos mediunidade, que não é o foco, né? Então não vamos faz fugir um pouco aqui da lógica, né, do que estamos estudando. Questão 507.
Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem ser contados entre os de classe mediana? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor do seu filho? Vejamos. Pode, mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado do que ele. Então aqui, veja, nós temos o nosso mentor, o espírito protetor, o anjo de guardião, e temos diversos espíritos, nós veremos à frente ainda, simpáticos, familiares, que tendem e tentam nos ajudar. E podem, em alguns níveis, em algumas circunstâncias, para alguns casos, mas eles mesmos estão sob a proteção de um espírito mais elevado do que eles. Ou seja, senão seremos cegos guiando cegos. Então é preciso que, como na Terra nós protegemos como pai e mãe, quando no mundo espiritual tende a seguir esse auxílio, dando esse auxílio. Só que é preciso, como eles dizem aqui, que pressupõe uma proteção, para a proteção, um certo grau de elevação. Aqui a Teovina pergunta, e a mãe pode também? Eu acho que é mais a mãe do que o pai, viu, Teovina? Brincando. Mas, lógico, os pais, né? Pai e mãe. É muito comum isso, né? É muito comum isso. Aquele espírito acompanhar, orientar, mas não quer dizer que ele se transformou no anjo guardião. É mais um, no sentido não pejorativo, né? É um a mais, né? A olhar por nós, mas em nível inferior ao espírito protetor, né? O espírito, por assim chamar, anjo guardião, anjo da guarda, né? Aqui vou dar um salto, né, um pouquinho a mais, vamos da 508 para 512. Simão, você está engolindo questões. Não, não estou. É porque essas outras questões, elas são desdobramentos e muitas coisas que eu falei ao explicar a questão está nas outras questões. Né? Então, são as questões que vocês leem aí. Cada um em casa vai lendo essas questões. Tá? Por isso que eu vou salpicando questões dentro do estudo do tema, ok? Questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Olha que coisa interessante. Acabamos de falar isso agora há pouco, veja. Podemos ter muitos espíritos protetores? Aí eles respondem, todo homem, todo ser humano, né? Homem aqui é a linguagem do século XIX, né? Todo, no sentido de humanidade. Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que assistem no mal. Aqui estão dizendo que todos nós, acabamos de falar isso. Só um segundinho, deixa eu me localizar aqui. Acabamos de falar isso, todos nós temos espíritos que se simpatizam conosco e querem nos ajudar. Então eles dizem, todos têm os espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, né? E que por eles se afeiçoam e se interessam. Só que eles deixam um detalhe, como também tem os que assistem o mal, ou seja, são os espíritos, vamos dizer assim, do dia a dia, companheiros do dia a dia. E aí na questão seguinte, que vai fortalecer essa pergunta anterior, ele pergunta, os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Eles respondem, algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Algumas vezes esses espíritos simpáticos têm algumas missões temporárias. Missões temporárias. Mas depois eles dizem assim, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos. Então nós podemos ter diversos espíritos protetores, espíritos simpáticos, mas que são atraídos não por uma missão especial, mas pelo nosso pensamento, né?
Aqui diz, a Graziele disse, um médium, uma médium me disse que eu tinha um guia espiritual e meu anjo da guarda. Isso procede? Sim, como está dizendo aqui, existem diversos benfeitores espirituais que nos assistem. E há o espírito que nos protege, o anjo da guarda, vamos dizer assim, né? É justamente o que está sendo colocado aqui pelos espíritos. Veja, quando eles dizem assim, algumas vezes podem ter uma missão temporária, pode ser uma missão temporária numa inspiração para um trabalho determinado, para uma atividade determinada. Pode ser, aqui é só, pelo amor de Deus, aqui o que eu vou dizer é só conjectura, viu? Estou fazendo apenas ilações, suposições, nada certo, ok? Então pode acontecer de, numa determinada tarefa que eu vá fazer, uma palestra, por exemplo, sobre um determinado tema, um espírito mais afeito a esse tema se aproxime e me auxilie, me inspire. E pode ser que num outro tema, num outro assunto, um outro espírito me inspire. Não vai me trazer respostas, não vai fazer a palestra no meu lugar, mas vai me ajudar a desarquivar aquilo que eu preparei, aquilo que eu estudei. Porque ninguém fala de assunto que não conhece. Muitos dizem assim, fulano fala de improviso. Não é de improviso. Ele fala de maneira imprevista, mas sempre do que sabe. Porque como que a pessoa vai dizer o que não sabe? Vai falar sobre assunto que não conhece. Então os benfeitores espirituais auxiliam-nos a colocar no campo da memória, da consciência, aquilo que nós já trouxemos arquivados. Então há momentos que eu possa vir a ser inspirado por um determinado espírito, há momentos que por outro espírito. Essas são as chamadas missões temporárias. Mas um benfeitor que me acompanha, aquele que eu posso chamar de espírito protetor, espírito anjo guardião que seja, está ali me protegendo, me acompanhando. Mas há situações, né, que desarquivam, e aí são espíritos diversos que podem auxiliar naquele momento. Num dado momento de angústia na familiar, por exemplo, pode ser um dado espírito que se aproxima. Então é isso que eles estão dizendo aqui, que algumas vezes podem ter missão temporária, mas na maioria das vezes não, eles se apresentam pela identidade de pensamento e identidade de sentimento. Então é por isso que há uma constante alteração, muitas vezes, em um grupo de espíritos que nos inspiram, né? Aqui a Lama está dizendo, tem essa sua fala na entrevista do livro Geraldo Campetti. Muito legal. Tem um livro do Geraldo Campetti muito legal, né, sobre como falar em público sem desencarnar, né, de medo. É muito interessante. Agora a Lâmia lembrou aqui, e de fato tem um tópico lá que ele trocou ideia, nós trocamos ideia numa forma de entrevista. Eu não me lembro de ter falado isso, mas devo ter falado porque é a forma que eu penso, né? Então é isso que eu estou querendo dizer para essa questão 513, né? 513A, um desdobramento. Pode resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus? Eles respondem sim. O homem sempre encontra espíritos que com ele se simpatizam, seja qual for o seu caráter. Lógico, aí não serão espíritos protetores, serão espíritos comparsas, é diferente, né? São os comparsas nas ações negativas, né? São os comparsas, não são os protetores. Mas naquela circunstância é um comparsa que acaba agindo, né, como que orientador do outro comparsa, né? São esses pontos aqui, né, que os espíritos chamam a atenção, porque eles disseram na questão anterior, tanto para o bem como para o mal. Mas entendamos bem, espírito protetor é para o bem. Agora existem os espíritos aproveitadores, os comparsas, e isso depende sempre da nossa vibração mental, espiritual. Aqui volto, né, à questão 467 do Livro dos Espíritos, ok? O tempo já está findando, eu vou ler só a questão 514 e depois nós, aliás,
aí a gente vai terminar o tópico. Eu lerei 2 questões apenas aqui, tá? 514. Os espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Veja, espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Eles dizem, os espíritos respondem, há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Mas vejam, dai-lhe o nome que quiserdes. E aí Kardec, muito sabiamente, muito didaticamente, faz aqui um comentário dele, de Kardec, para, de certa forma, organizar essas ideias. Então Kardec faz um ensaio teórico, faz uma apresentação didática disso que os espíritos colocaram. Vejam, Kardec diz assim, das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se que, Larissa, o contrário, viu, Larissa, você que, eu que gosto de ouvi-la. A Larissa faz palestras belíssimas, eu adoro ouvir as palestras dela. Vejam o que Kardec então sugere aqui. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Ponto. Então a gente já fala assim, ó, espírito protetor, anjo da guarda e bom gênio. Mas lembrando, deduzir isso, ou seja, é uma forma didática que Kardec está colocando para facilitar a nossa linguagem. Então ele diz, ó, chamaremos de espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Depois ele diz, espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito o poder deles. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos superiores. Então aqui ele qualificou um pouco, né, o que são os espíritos, por assim dizer, familiares. Depois ele diz, os espíritos simpáticos são os que sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Então veja, são afeições particulares, boas ou más. Mau gênio, olha agora, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas agem por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que se encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir o gênio mau. Ok. Então Kardec aqui colocou uma forma didática. Só didática. Sem dúvida, espírito protetor, anjo guardião, aquele espírito superior que cuida de nós. Espíritos aqui, que ele chamou de familiares, são espíritos que se simpatizam conosco por esses laços mais ou menos duráveis. E os espíritos simpáticos são os que associam por semelhança de sentimentos. E tem os maus espíritos, que ele chamou aqui de mau gênio, né? Espírito de mau gênio, né? Esse sentido, né? Ele diz aqui, então os membros da família têm protetores individuais? Não os membros da família, todos nós temos um protetor. Nós estudamos isso na live anterior. Todos nós temos um protetor. Ali, pronto, garantido. E temos os outros espíritos com os quais nos afinizamos. Que usamos o termo espíritos familiares, espíritos simpáticos,
Kardec está aqui colocando apenas numa forma didática, né? E por último, a questão 518, para a gente encerrar o tópico. Bom, mas tem a 19, tem a 20, a 21, volto a dizer, eu trabalho algumas questões para os raciocínios, ok? Então a última, para a gente fechar esse assunto, 518, assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de simpatia, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para reuniões de certas criaturas? E eles respondem, os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominem. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como dos indivíduos particulares, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. As más paixões. Então aqui uma resposta a 518, ela nos permite perceber que há coletividades assistidas, que há sociedades assistidas, que há cidades assistidas por espíritos simpáticos ao conjunto, à forma, pensamento dessa sociedade, dessa comunidade assistida. E há, sim, o benfeitor espiritual que cuida. Nós temos o governador da nossa terra, né, que Emmanuel nos apresenta, nos fala, o nosso Cristo. Então há sempre um nível de proteção coletiva e há um nível de influências coletivas também advindas do mundo espiritual, certo? A Tereza Cristina parece-me que colocou aqui que a nossa querida Larissa Chaves vai fazer uma live lá no Trilha Espírita. Coloca a data aí, Tereza, por favor, para convidar as pessoas, porque vale a pena, viu? Larissa, não quero te constranger, não, mas quando eu vejo aqui seu nome, eu faço questão de divulgar, sim, porque é uma palestrante excelente. Nós temos, felizmente, um grupo de pessoas no meio espírita, grupo de pessoas jovens, né? Temos jovens e mais jovens que estão fazendo trabalhos belíssimos, que estão fazendo apresentações doutrinárias belíssimas. E nós aqui, no meu caso, né, que já estou assim, dobrando a serra, como nós dizemos aqui em Minas, precisamos muito desses valores jovens que estão aqui no nosso movimento espírita. E a Larissa é um desses valores jovens, é uma dessas palestrantes jovens que tem muito a nos trazer, que tem muito a nos ensinar, né? Ela e diversas outras pessoas, não vou aqui citar nomes de todos, porque senão a gente acaba se perdendo nos nomes, porque são muitos, mas eu gosto muito desses. E o movimento, Larissa, o movimento espírita precisa dos jovens, né, dessa força jovem, desse pensamento jovem e no seu caso muito bem embasado, né, muito bem fundamentado, né? Então a você, né, o Arthur, né, querido amigo aqui de Patrocínio, né, tá lá em São Carlos, né, daqui de Patrocínio, que convivemos desde a infância dele, nas evangelizações da infância. Então vocês são valores, né, que a gente precisa ouvir. Então, desculpe, deixo aqui sempre esse convite, sempre que eu vejo nomes aqui conhecidos, eu gosto de indicar, tá certo? Então, tá aí a indicação de alguém que gosta de ouvir, tá? De alguém que gosta de assistir às palestras, tá certo? Desculpe aqui, não quis criar constrangimento não, viu, Larissa? Mas o que é bom a gente precisa divulgar, né? Então, além de amiga, você é uma excelente
cuidadora dos assuntos da doutrina espírita e do evangelho, né? Graças a Deus temos esses jovens aí. Bom, encerramos por aqui. No próximo domingo a gente segue com os estudos do Livro dos Espíritos. Aqui temos o capítulo de pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Aí temos aqui vários tópicos ainda para nós seguirmos, tá? Desculpe-me, hoje fui um pouquinho mais limitado aqui, até mesmo nas brincadeiras, mas é porque tá bravo. Estou aqui com dor bem complicadinha e para mexer na cadeira tá até difícil, tá certo? Estou medicado, sim, né? Tem aqui toda a medicação. É questão agora de tempo, né? E de educação da minha parte, né? Que eu sou bem mal educado nesse sentido. Eu acabo não respeitando muita coisa e fazendo movimentos que não deveria. Mas aí vem a causa e efeito, né? Ação e reação, né? Então é só reação, ok? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, né? Que tenhamos um domingo em paz e que a nossa semana seja uma semana abençoada para nós, para os nossos familiares, para que tudo corra bem, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Deus lhes pague por essa cordialidade, por essa atenção. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.